o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Nós passamos algumas semanas meditando em 1 Timóteo e diz respeito à igreja, diz respeito ao comportamento cristão. E aqui nessa epístola, a epístola pastoral escrita ao jovem Tito, não é diferente, meus irmãos. A gente vai ver muitas coisas relacionadas aos falsos profetas. É um assunto que vai ser pregado na semana que vem. As características de um falso profeta. E hoje nós vamos simplesmente dar uma introdução à carta de Tito. Hoje é um começo aqui que nós estaremos dando a respeito dessa carta. A primeira coisa que nós entendemos, o apóstolo Paulo já começa dizendo aqui: Paulo, por aqui você percebe que ele é o escritor dessa epístola, né? Existe uma sumidade no meio dos comentaristas de que o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tito. E ele escreveu a um dos seus discípulos. A palavra Tito, meu irmão, significa honorável, significa honrado, ou uma pessoa de valor. Então o significado do nome Tito é muito substancial, né? Tito significa honrado. Tito significa uma pessoa de valor. E uma outra coisa que ele diz a respeito de Tito é que ele diz assim: Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Então ele, numa tradução mais simples, meu filho em relação à fé comum. Então você percebe que ele não está dizendo que ele é pai de Tito. Ele está dizendo que ele é pai de Tito em relação à fé comum, em relação à palavra do Senhor. E essa filiação, quando o apóstolo Paulo chama Tito de filho, é uma filiação espiritual, dizendo, portanto, que Tito, ele foi um discípulo que nasceu das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foi numa das viagens missionárias, talvez a primeira viagem missionária, né, que o apóstolo Paulo fez, num lugar chamado Icônio, né, atualmente Turquia. Foi ali que Tito se converteu, aceitou a Jesus como Salvador, se tornou um discípulo. Depois ele se tornou um obreiro, um presbítero, um dirigente da igreja de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Aleluia! Na fé comum é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele então lhe dá uma saudação. No versículo 4, assim como nós temos o costume de saudar os irmãos com a paz do Senhor, aqui também havia o costume de saudar os irmãos, graça e paz. Nós falamos a paz do Senhor, mas aqui Paulo está dizendo graça é um favor imerecido da parte de Deus a nós, e graça e paz é esta paz que nós temos em nossas vidas, que excede todo entendimento. É uma paz que nós temos com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Tito, meus irmãos, passou pela igreja de Corinto, que é chamado por Paulo de meu companheiro e colaborador. Então Tito, ele foi também na igreja de Corinto, ficou naquela igreja,
aquela confusão toda que estava acontecendo na igreja de Corinto, Tito estava lá. E uma outra coisa importante que a gente vê na segunda epístola de Coríntios, capítulo 8, Tito, ele ajudou na coleta de recursos para auxiliar os cristãos em Jerusalém, porque houve uma seca terrível em Jerusalém e os irmãos da Macedônia estavam contribuindo, ajudando para sustentar os irmãos. Depois de Corinto, ele foi para aquela região que nós chamamos Dalmácia, ou Ilírico também, conforme vimos na semana passada, onde o apóstolo Paulo fundou uma igreja, e esse povo da Dalmácia era conhecido por sua selvageria, e a prática de pirataria ficava à beira-mar, então havia muitos piratas em Dalmácia, né? Então Tito, olha só, Tito ele passou por Corinto, e a gente sabe que Corinto não é uma cidade razoável, né? Era uma cidade muito difícil. Depois ele vai para Dalmácia. Dalmácia era um povo selvagem e praticava pirataria, né? Então ele andou por lugares difíceis, e por fim ele vai para a ilha de Creta. Interessante que essa ilha é a maior da Grécia, né? E também é a mais populosa também. No tempo do apóstolo Paulo, interessante que na época de Heródoto, historiador grego, né, que escreveu Ilíada e Homero, ele fala no seu livro que havia em Creta 90 cidades. No tempo do apóstolo Paulo, nessa ilha aqui, de quase 200 quilômetros, havia 100 cidades. Era uma ilha, meus irmãos, cosmopolita. Dá para os irmãos perceber aí, ó. Era uma ilha cosmopolita. Quando eu falo de uma ilha cosmopolita, é uma ilha que está ao sul da Grécia, pode perceber que é ao sul da Grécia, praticamente já está pertinho da África, do norte da África, perto da Turquia. Então era uma ilha onde passava muita gente. Havia portos, vários portos em Creta, e todos os navios. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, quando ele estava sendo levado para Roma, né, para ser julgado, ele vai aconselhar o capitão daquele navio, dizendo assim, ó, vamos passar o inverno em Creta, porque nesse tempo os ventos são tempestuosos, mas eles não quiseram ouvi-lo, né? Então quer dizer, e também havia uma cultura. A cultura da Grécia era uma cultura licenciosa com seus deuses, e a mesma coisa que acontecia na Grécia acontecia também na ilha de Creta. Os mesmos valores que os gregos defendiam, né, uma cultura licenciosa, politeísta, um monte de deuses, Afrodite, Zeus, Baco, vários deuses, o mesmo pensamento que havia na Grécia, havia também em Creta. Então, agora vamos falar um pouco a respeito do povo de Creta. O povo era um povo preguiçoso, era um povo mentiroso, e era um povo briguento, violento e de péssima fama. Olha aí, tudo isso daqui, isso você vai ver em várias literaturas. Heródoto também fala a respeito do caráter desse povo. Paulo ele vai dizer assim, ó, um dos profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos. Olha,
eles eram chamados de mentirosos. Então você não podia acreditar em nada que os cretenses diziam. Feras malignas, glutões, comilões e preguiçosos. Todas essas coisas eles diziam a respeito dos cretenses. Se você chegar em Creta, toma cuidado com aquele povo, que é um povo mentiroso. Além de ser um povo mentiroso, é um povo também violento, é um povo preguiçoso. Interessante que corintianizar, estou falando da cidade de Corinto, viu, meu irmão? Tem nada a ver com o time do Corinthians, tá? Corintianizar era sinônimo de prostituição, imoralidade e homossexualismo. Então, chegava na cidade de Corinto, era conhecida, havia lá o famoso templo de Afrodite em Corinto, e havia mais de 1000 prostitutas. Então, chegar em Corinto era sinônimo de prostituição, de imoralidade, de homossexualismo. Quando você chegava, por exemplo, na cidade de Laodiceia, Laodiceia era sinônimo de gente arrogante, de gente soberba, nariz em pé, dizendo assim: eu me basto. Então, quer dizer, era muito difícil, né? Esse dia eu ouvi alguém falando que ele estava em Curitiba e tentou dar bom dia para muitas pessoas, mas ninguém lhe devolveu o bom dia. Bom dia, nada. Bom dia, nada. Bom dia, nada. É mais ou menos Laodiceia. Se você andasse pela cidade de Laodiceia, um povo de nariz empinado, um povo arrogante. Então, quer dizer, andando pela cidade de Corinto, você percebia a devassidão, a imoralidade, o homossexualismo. E quando você andava pela ilha de Creta, era sinônimo de pessoas mentirosas e pessoas preguiçosas. Duas coisas caracterizavam a população de Creta. A fama de Creta corria por todo lado. Aí nós temos uma informação aí, ó. Tem um mapinha das 100 cidades. É nosso mapa aí, por favor. Nós temos aí o mapa, está vendo? Das 100 cidades. Algumas informações a respeito desta ilha de Creta, para os irmãos terem uma ideia aonde que Tito estava pisando, qual que era o ambiente. Não era um ambiente nada fácil anunciar, pregar o Evangelho na ilha de Creta. Vamos aqui ver o Evangelho vai chegar nessa ilha. Paulo começa dizendo assim, ó: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus. Versículo 1, capítulo 1, verso 1. O apóstolo se identificou usando o termo grego doulos theos. Doulos theos. Doulos é servo, é escravo, e theos é Deus. Interessante, meus irmãos, que em todas as cartas de Paulo, ele sempre utiliza escravo de Cristo. Efésios, Corinto, ele sempre utiliza a palavra doulos, que é até a ideia de diaconizar, diaconia, é aquele que serve, né? Mas em todas as cartas ele sempre vai usar doulos de Cristo, servo de Cristo. E somente aqui em Tito que ele vai usar servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, isto é, ele é servo de Deus. Enquanto que para muitos romanos ser servo era um destino pior que a morte, porque servo, você era escravo, você não era dono da sua vida. Então os romanos diziam, ó, a pessoa que é serva é um destino pior
pior do que a morte. Mas Paulo está dizendo assim, eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo, e era a maior honra do mundo portar o título de servo de Deus. Não havia honra maior do que dizer assim, eu sou servo de Deus. Alguém perguntou para mim essa semana, pastor, por que você não se candidata a vereador? Por que você não se candidata a prefeito? Eu falei, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. O meu negócio é Deus. O meu negócio é pastorear. Meu negócio é cuidar de igreja. Meu negócio é anunciar o Evangelho. Tem irmãos que podem servir muito bem como vereador, mas eu não sirvo para isso, porque eu quero ser servo de Deus, eu quero ser servo de Cristo, porque eu estou escravizado em Cristo Jesus. A vida que eu vivo é a vida de Cristo Jesus. Aleluia! Então ele fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo é um enviado designado. A palavra apóstolo é justamente isso, enviado. No grego, apóstolo se refere a alguém enviado para realizar uma tarefa em nome daquele que o enviou, Jesus Cristo. Primeiro ele fala, Doulos Theos. Eu sou Doulos Theos. Eu sou servo de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Eu pertenço a Cristo. A minha vida é dele. E a minha escravidão a Cristo é uma escravidão voluntária. Voluntariamente eu sirvo a Cristo. Aleluia. E aí depois ele fala, apóstolo, eu fui enviado. Enviado por quem? Eu fui enviado por Jesus Cristo. Eu sou o representante de Jesus Cristo. Aonde eu vou, Jesus Cristo está comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma informação que eu quero passar para os irmãos aqui, que eu acho que é muito importante. Nenhum homem ou mulher merece ficar diante do povo de Deus por seu próprio mérito. Nenhuma quantidade de educação, sucesso, longevidade, popularidade, carisma ou poder pessoal qualifica uma pessoa para ser porta-voz de Deus para os outros. Nada. Nada que eu tenho, nada que eu consigo, o sucesso, a educação, a longevidade, a popularidade, o carisma, nada disso me qualifica para ser um porta-voz de Deus na face da terra. Paulo reivindica a autoridade de um servo enviado, o enviado que exercia o poder daquele que o enviara. Deus que chamou o apóstolo Paulo, Deus que escolheu o apóstolo Paulo, Deus que designou ele para ser apóstolo. Não foram as suas qualidades, não, foi um chamado especial de Deus na vida do apóstolo, que o chamou, que o capacitou. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Aleluia! A mesma coisa está dizendo assim para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Eu lhe constituí apóstolo, aleluia, ou melhor, profeta. O Senhor está dizendo, eu estou lhe constituindo, eu estou te separando para ser profeta, eu estou te consagrando para ficar do meu lado. Então quer dizer, a chamada que nós temos
A chamada ministerial que nós temos da parte de Deus não é por causa de nós, não é por causa do nosso talento, mas é por causa daquele que chamou você, aquele que me chamou, aquele que nos chamou para estar aqui fazendo a vontade do Senhor. Aleluia! E você? Uma pergunta aqui, uma pergunta. A mensagem tem que ser assim, meus irmãos. A mensagem tem que ser aplicada. Esse negócio de pegar os irmãos e deixar os irmãos lá na história. Não, você tem que pegar a mensagem e já vai fazendo a aplicação do tema, do texto que você está pregando. E você? Qual é a sua identidade no corpo de Cristo? Eu falei para os irmãos que Paulo foi chamado para ser apóstolo. O que você tem feito? Como você tem contribuído, olha que palavra bonita, para esculpir o reino de Deus nessa cidade. O que você tem feito? Uma pergunta, para esculpir o reino de Deus nessa cidade. Paulo, ele era um apóstolo, ele chamado, separado por Deus. Jeremias era um profeta para anunciar a palavra de Deus. Josué, ele era um general, representante do Deus Altíssimo. Moisés, ele era gago, mas se tornou o quê? Um libertador do povo de Deus. Bezalel e Oliabe construíram o tabernáculo de Moisés. Olha só, eles usaram as suas habilidades para construir o tabernáculo do Senhor. Abraão, por causa do chamado de Deus, abandonou sua terra e foi para a Palestina. Os descendentes de Coré compunham salmos e cantavam no santuário. Asaf, ele fez um monte de salmos e ele era também cantor no santuário do Senhor. E eu lhe pergunto, qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado na obra do Senhor? Qual é a sua identidade? Você não pode ficar sem nenhuma identidade no corpo de Cristo. É impossível. De pessoas que estão no corpo de Cristo, mas não sabem qual é a sua identidade. Eu tenho a minha identidade no corpo de Cristo é anunciar o Evangelho. A minha identidade no corpo de Cristo é interceder, é orar. A minha identidade no corpo de Cristo é fazer evangelismo pessoal. A minha identidade no corpo de Cristo é visitar as pessoas que precisam. A minha identidade no corpo de Cristo é orar pelos enfermos. Então quer dizer, qual é a sua identidade no corpo de Cristo? Uma pergunta que eu lhe faço. Então a primeira coisa aqui que Paulo está dizendo, que ele é chamado por Deus, chamado para ser apóstolo de Cristo. Segunda coisa, para levar os eleitos de Deus à fé. O apóstolo era o meio pelo qual os escolhidos, ou os eleitos de Deus, creram em Cristo. Ele está dizendo, para levar os eleitos de Deus à fé. Aqui na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar. Usa praticamente, peguei a King James aqui, a King James e a Nova Versão Internacional utilizam-se da mesma palavra, para levar os eleitos de Deus à fé. Se você tiver uma versão diferente, você pode ler, meu irmão. Alguém tem uma versão diferente dessa? Tem uma versão que fala promover os eleitos de Deus à fé. Mas aqui está dizendo, né? Então Paulo está como meio pelo qual os eleitos de Deus creram em Cristo. Paulo é o meio. Através dele o Evangelho chegou em Creta. Interessante. Nós somos o meio. É através de nós que o Evangelho
na vida de alguém. Não é isso? Então quer dizer, Deus não vai mandar um anjo dele aqui na terra para anunciar o teu evangelho. Deus tem eu, Deus tem você, Deus tem nós como testemunhas. E Paulo, em Romanos, ele vai fazer algumas perguntas retóricas importantes, para dizer assim, como pois invocarão aquele em que não creram? Como pois? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas boas coisas. Então quer dizer, Paulo está dizendo, eu fui o meio, através de mim o evangelho chegou à cidade de Creta, através de mim o José ouviu a palavra do Senhor, através de você a Maria ouviu a palavra do Senhor, aleluia. Nós somos os meios que Deus utiliza para que a palavra dele vai chegando em todos os recônditos dessa cidade, meus irmãos. É eu, é você, somos nós que Deus vai utilizar para levar o evangelho em todos os lugares, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, para levar os eleitos de Deus à fé. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece, e há o conhecimento da verdade que produz a piedade. Interessante, né? O ato de você, eu estava falando para uma moça que aceitou a Jesus como Salvador, na festa, dizendo assim para ela, qual foi a experiência que você teve naquela noite? Ela falou, uma emoção muito profunda. E eu praticamente desci da galeria e fui direto para frente. Deus me levou lá para frente. E eu estava dizendo assim para ela, sabe o que tem que acontecer com você agora? Você tem que entender, você tem que discernir quem Deus é. Agora você precisa do conhecimento de Deus. É a mesma coisa que aconteceu com os irmãos de Creta. Eles aceitaram Jesus, eles ouviram a respeito da fé, e agora esse conhecimento da verdade, ele vai produzir o quê? Piedade no coração das pessoas. Ele vai produzir o quê? Santidade no coração das pessoas. Diz assim, ele tinha de nutrir o conhecimento deles da verdade, para que o seu comportamento exterior refletisse sua crença interior. A verdade, ela tem que ser entendida, assimilada, e é natural fazer escolhas diferentes. A partir do momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, assimilar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, você vai começar a fazer coisas diferentes. E mais, a palavra traduzida como conhecimento, meus irmãos, aqui no grego é epignosis. Olha aí, epignosis. Interessante que gnosis é conhecimento também, tá? Gnosis é conhecimento. Agora eu estava tentando entender epignosis, e eu estava vendo um comentário, e simplesmente o comentarista disse que a palavra conhecimento significa epignosis. E eu queria saber mais, e eu então procurei um comentário que eu tenho em casa, do Champlin, a respeito desse versículo aqui, do Tito. E ele fala que essa palavra, do grego, epignosis, significa um pleno conhecimento. Olha só que maravilha. Gnosis significa conhecimento. Epignosis significa
um pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento, meus irmãos, não se refere a um conhecimento abstrato, não se refere a um conhecimento filosófico da fé cristã, não, mas se refere a um conhecimento experimental, se refere a um conhecimento prático da fé cristã. Quanto mais você ouve, quanto mais você se alimenta da palavra do Senhor, mais você obtém o epignosis, mais você vai obtendo o que? Aquele pleno conhecimento que vem dos santos. E interessante que a primeira epístola de João vai dizer assim, ó, vocês têm a unção dos santos. Ou seja, quando ele está dizendo que vocês têm a unção dos santos, ele está dizendo que vocês têm o quê? O conhecimento dos santos, que vocês têm a epignosis, que vocês têm o pleno conhecimento, porque a palavra que está sendo pregada nessa noite, anunciada, vai levar vocês a ter um conhecimento prático da palavra do Senhor. Aleluia! Alguém sem epignosis pode até acreditar na verdade, todavia lhe falta conhecer a fé, a verdade que produz a piedade. Tem gente que sabe que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus morreu na cruz, simplesmente o básico, mas ele não tem o conhecimento da epignosis, ele não tem o conhecimento pleno da palavra do Senhor, porque somente aquele que tem o Espírito Santo em sua vida vai receber o pleno conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia! E o que mais chama a minha atenção é olhando para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, às vezes você pensa assim, a carta de Tito, ela só tem 3 capítulos, vai ser muito rápido, né? O entendimento da carta de Tito. Mas você vai vendo, você vai garimpando, você vai entendendo, e você vai percebendo o quanto essa epístola ela é profunda, o quanto que ela é maravilhosa em nossas vidas. Qual que era o maior anseio do apóstolo Paulo? Fazer as pessoas de Creta entender as complexidades da graça. Sim, meu irmão, as pessoas tinham que entender o que é misericórdia, as pessoas tinham que entender o que é a graça de Deus, o que é o amor de Deus, o que foi essa redenção que nos salvou, que nos escolheu, dando às pessoas discernimento, sabedoria, conhecimento em todos os âmbitos da vida. Esse conhecimento não é intelectual, eu estou falando de um conhecimento que leva à piedade, um conhecimento que leva à santificação, um conhecimento que leva a uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Ele está dizendo, e o conhecimento da verdade que produz a piedade. Tem 2 tipos de crente aí. Primeiro, nós temos aquele crente muito cheio, aquele crente que arroga conhecimento. E na verdade ele tem o conhecimento, mas não tem a piedade. Foi aquilo que nós falamos em 1 Timóteo. Tem aparência de piedade, mas por dentro é vazio. Não é verdade que nós estudamos aqui já? Aparência de piedade, mas por dentro ele é vazio, ele não tem essência nenhuma. Mas o conhecimento da verdade, ele tem que produzir em nós o que? A piedade. Hoje eu li pela manhã a palavra do Senhor, eu li a palavra do Senhor, não foi para alcançar conhecimento. Eu li a palavra do Senhor de manhã
mas para que aquela palavra do Senhor produzisse em mim o quê? Piedade. Que ela produzisse em mim o quê? Conhecimento prático para a minha vida. É disso que nós estamos precisando nos dias atuais. Que o conhecimento da verdade venha produzir em nós a piedade, a santidade, uma vida com Deus. Fé e conhecimento, ele continua dizendo, que se fundamentam na esperança da vida eterna, da qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Interessante que, olha só, Paulo está fazendo mais ou menos um resumo da vida cristã. Começou falando da salvação, começou falando do conhecimento da salvação, e agora ele fala o quê? Da eternidade. Paulo tinha de ajudar continuamente os cristãos a superar os desafios até que entrassem em seu destino eterno após o término desta vida. Ele queria levar as pessoas à crença em Cristo, nutrir conhecimento delas na graça, encorajá-las a antecipar o dia que inevitavelmente encontrariam face a face. A eternidade tem que ser colocada diante de nós constantemente. Esses dias eu achei alguém lá no supermercado, eu estava ali comprando as coisas, perguntei como que ele estava, está tudo bem, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, e olhei para ele e disse: e a sua alma, como que está? A sua alma está pronta para a vida eterna? Falei: você tem esperança da vida eterna? Ele olhou para mim todo envergonhado, dizendo que essa esperança não jazia no coração dele. E não tem coisa pior do que você ouvir essas palavras de uma pessoa que já sentou nesses bancos, está tão iludido com a materialidade do mundo, está tão extasiado com o carro, com os bens materiais, com aquilo que a vida está lhe oferecendo, que ele não quer mais saber da vida eterna. E eu falei: tudo que você está construindo nessa vida perece, fica, acaba. Mas o que nós estamos construindo, pelejando na fé cristã, passa desta vida para outra vida em Cristo Jesus. Interessante que João vai dizer assim, ó: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Já imaginou? Na vida de Jesus, você ser envergonhado, você não poder subir, você não ser arrebatado, porque você escolheu as coisas deste mundo. O apóstolo também declarou, portanto, que o propósito de vida, presta atenção aqui, o propósito de vida do apóstolo Paulo estava em 3 pontos. Qual que era? Ser o meio de os pecadores que crê virem à fé. A primeira coisa, o primeiro ponto importante na vida do apóstolo Paulo é ele ser o meio, é ele ser usado por Deus para que as pessoas chegassem à fé cristã. O segundo é fortalecer o conhecimento deles da verdade, fortalecer o coração deles na verdade, nutrir essas pessoas a respeito de Deus. Meus irmãos, e a maior dificuldade da igreja é essa: ganhamos almas para Jesus,
ganhamos vidas para Jesus. Mas o que nós temos que fazer agora é alimentar essas pessoas da palavra de Deus. Aleluia, que essas pessoas comam, que essas pessoas se robusteçam, que essas pessoas mastiguem a palavra de Deus, porque quanto mais essas pessoas vão mastigando a palavra de Deus, mais fortes, aleluia, mais vigorosas, e depois estabelecemos na expectativa certa para a vida eterna, saber que depois desta vida tem a vida eterna, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 4 ele vai dizer assim, ó: no devido tempo. Quem fez isso? Deus. No devido tempo. O que Deus faz? Ele trouxe a sua palavra. Ele vai dizer também em Gálatas, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele vai usar aqui a mesma expressão, no devido tempo, no tempo certo. Deus trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus, nosso Salvador, aleluia. Quando ele fala assim, a manifestação da sua palavra, quando ele fala assim, no grego é tornar visível, deixar claro, aleluia. A pregação, ela veio, a pregação começou a ser anunciada. Interessante que o apóstolo Pedro, naquele primeiro sermão, em Atos capítulo 2, quando ele se levanta ali, diante daquela multidão, uma multidão que estava atordoada de tudo que estava acontecendo ali, e ele começa então a pregar a palavra do Senhor no devido tempo, no tempo exato, né? Deus, ele trouxe a sua palavra, e aquelas pessoas ouviram a palavra do Senhor, e mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas, aleluia. Então a manifestação da palavra é tornar visível, é deixar ela cristalina, é falar que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor, aleluia. A pregação, em vez de revelar sentidos escondidos, traduz princípios da palavra de Deus na vida diária do crente. A pregação norteia nosso comportamento. A pregação forma a identidade da igreja de Cristo. Como que é importante uma boa pregação? Como que é importante você ouvir uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica, uma pregação baseada na palavra de Deus, não uma pregação de coach que nós temos nos dias atuais, né? De aquela autoajuda, você é importante, você vai vencer, você é campeão, vencedor, você é campeão. Mas não fala que você é um pecador, não fala que você é um miserável, não fala que você precisa se arrepender dos seus pecados. Não, a pregação cristocêntrica fala que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Por isso que é importante uma boa pregação. Ele vai dizer assim, ó: por esta missão eu te deixei em Creta, por essa missão, para que pusesse em ordem o que ainda faltava. Eu te deixei aí em Creta. Olha só, parece que eles estavam juntos no mesmo navio. Paulo foi para Efésios. A maioria dos comentaristas dizem isso. Por essa missão eu te deixei em Creta. Olha, eles estavam juntos. Você vai ficar aqui, ó, em Creta. Eu vou continuar a minha viagem. Parece que ele foi para Efésios. Para que Paulo deixou Tito na cidade de Creta, na ilha? Para que pusesse em ordem
muita desordem, muita bagunça. Colocar em ordem é endireitar totalmente, é ainda mais. Endireitar. Eu te deixei na cidade de Creta para colocar as coisas em ordem. Eu me lembro que eu era pastor, que eu estava em São Paulo, Ribeirão Preto. O pastor, o presidente me chamou e falou assim: olha, vou te mandar para uma igreja e lá você vai ter um abacaxi para descascar. Eu sei que você vai conseguir descascar aquele abacaxi. Interessante que quando eu fui pastorear aquela igreja, mas meus irmãos, tinha tanto abacaxi naquela igreja para descascar. Imagina uma igreja difícil de pastorear. Uma igreja toda complexada. Toda complexada. E eu estava vendo, né, essa expressão aqui. Olha, eu estou te deixando em Creta para você colocar em ordem. Ele encontrou as igrejas aos pedaços, ou pervertidas pela apostasia, e determinou o realinhamento delas. Estou colocando aí porque as coisas não estão bem, desalinhadas. O verbo aqui, endireitar, vem do grego orto, que os escritores médicos usavam para descrever o processo de arrumar e imobilizar ossos quebrados. Eu coloquei você em Creta para você endireitar, para você organizar. É dessa palavra aqui, endireitar, que vem as palavras ortodontia e ortopedia. Ortodontia é você consertar os dentes. Ortopedia é você consertar o braço, a perna, não é isso? Afinal, o que estava acontecendo nas igrejas de Creta? Havia líderes, homens sem qualificação, falsos profetas e legalistas. Eles estavam querendo colocar a lei de Moisés na cabeça do povo. Líderes legalistas, é isso? Ensinando um falso comportamento impróprio. Ele diz assim: ó, eu já te orientei. Paulo está dizendo: ó, eu já te orientei. Significa ordenar, colocar no lugar, estabelecer. Você sabe. É quando o pastor falou assim: meu filho, eu vou te colocar ali, porque eu sei que você pode arrumar aquela bagunça. Então é a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, está dizendo: eu te orientei, ordenar, colocar no lugar, estabelecer. Tito, após amplo serviço dedicado a Paulo, fora totalmente treinado. Ele sabia exatamente o que o seu mentor esperava dele. Tito tinha de treinar outra geração de líderes da mesma forma que Paulo o preparava. Então quer dizer, e eu me lembro que quando eu cheguei naquela igreja, os obreiros daquela igreja não sabiam dirigir um culto, meu irmão. Não sabia cantar o hino da harpa. A escola dominical lá não tinha ninguém. Culto de terça-feira era uma negação. E aí comecei. Nas terças eu pregava, na quinta-feira eu colocava um diácono, porque não tinha presbítero. Colocava um diácono em cima do culto, falou: hoje você vai dirigir o culto. Como que dirige? Não, vai aí que eu vou te ajudando. E fui ajudando, fui orientando. Faz isso agora, dá uma oportunidade aqui, faz oração, dá uma palavra ofertória. E aos poucos eles foram entendendo, compreendendo, né? Vendo a dinâmica do culto. E essa última vez que eu estive lá, eu fui visitar aquela igreja. Muitos já são presbíteros, muitos já estão ali, né, trabalhando, pregando, e eles têm uma grande gratidão pelo tempo que nós passamos ali
fazendo a obra do Senhor, ensinando. Ele está dizendo aqui, orientar, ordenar, colocar no lugar, estabelecer. As pessoas estavam precisando de orientação. E aqui, meus irmãos, quando eu cheguei aqui em 2007, a gente pegou muita coisa bagunçada, muita coisa desorganizada, fora do lugar. Os irmãos que são daquela época sabem o que eu estou dizendo. Foi fácil? Para mim não foi fácil. A igreja não tinha nem renda, meus irmãos. Não tinha renda. Nenhum dos irmãos aqui tinha carro. A maioria tinha bicicleta, vinha de pé. Os irmãos não dizimavam, os irmãos não ofertavam. E aos poucos os irmãos foram entendendo que o ato de você dizimar, de ofertar, vem a prosperidade sobre a sua vida. E muitas coisas começaram a mudar. Esse dia eu vi um ímpio dizendo assim para mim: pastor, você está fazendo um trabalho abençoado. Aliás, você está fazendo um trabalho melhor do que o trabalho que o teu pai fez antes de você. Não estou dizendo para mim engrandecer, porque eu não preciso disso não, mas é o ímpio que está vendo, que está observando o desenrolar da igreja, e vendo o quanto que ela está crescendo, o quanto que ela está amadurecendo. Ele tem que dizer assim: e constituir-se presbítero em cada cidade, como eu o instituí. Tem que constituir presbítero, tem que colocar homens capacitados. Paulo tinha toda a consciência de que o trabalho precisava ser organizado. A igreja precisa ser organizada. Sem organização e liderança local, uma igreja não sobrevive, mesmo que tenha sido plantada por um apóstolo. A gente tem que ser organizado. Os nossos cultos são organizados. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Os nossos congressos também são organizados. Nós não estamos aqui, por exemplo, no congresso e dizemos assim: quem vai tomar conta do culto hoje é o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo vive em mim. O Espírito Santo nos orienta o que é melhor para o culto. E o que é melhor para o culto é um culto organizado, aonde o nome dele é glorificado, é exaltado. Uma das dificuldades que eu tenho de visitar igrejas aqui em Pouso Alegre é justamente isso. O culto vai acabar às 11 horas da noite. 11 horas da noite ainda o pregador dá uma mensagem para o pregador 10 horas da noite. E eu não tenho paciência para essas coisas não, meu irmão. Eu já estou velho. Já foi meu tempo de ter paciência para essas coisas. Ficar aí 10 horas da noite, 10 e meia da noite, ele está o pregador. Não tem não. Não é vigília? Não é vigília, é culto? Então quer dizer, tem que ser organizado. Se eu pego a palavra, olha só, o meu olho está aqui, estou olhando para o relógio, eu não posso deixar de ver o relógio, porque eu tenho tempo certo para pregar a palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu vou até meia-noite, mas baseado em quê? Nós temos um tempo de anunciar a palavra de Deus. Olha só, e ele está dizendo assim: como deve ser um presbítero? Quais são as qualidades do presbítero? Então, às vezes, tem que constituir presbíteros em todas as igrejas de Creta. Quais são as qualidades do presbítero para estar à frente da obra do Senhor? Ele fala assim: o presbítero tem que ser irrepreensível. Ou seja, ele tem que estar em pé na presença do Senhor. Ele tem que estar em pé. Não tem que ter mácula. É isso? O presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Só tem que ter uma esposa só. Não é poligamia, né, meus irmãos?
marido com a sua mulher. Os presbíteros também têm que ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e de insubmissão. Filhos crentes. A gente sabe que quando o filho chega lá depois dos 18 anos, não tem mais o que fazer, né? A gente não vai botar um abridão no filho e vai dizer, vai para a direita, vai para a esquerda. A palavra você pregou, né? Um testemunho na sua casa você deu. Então quer dizer, está dizendo, ó, tem que ter, não pode ser acusado de libertinagem ou de submissão, não pode ser orgulhoso. O presbítero não pode ser orgulhoso, nariz em pé. Também não pode ser briguento, briga por qualquer coisa. Não pode ser também apegado ao vinho. A palavra apegada ao vinho, no grego, é aquela pessoa que dorme perto do vinho, assim, o tempo todo, entendeu? Não pode ser apegado ao vinho, beberrão. Não pode ser também, o presbítero também não pode ser. Eu gosto muito do grego. O grego consegue me mostrar o que a língua portuguesa não consegue. Então veja só, ele não pode ser também o quê? Violento. O presbítero não pode ser violento, briguento, briga com a mulher, bate na mulher. Você acha que o presbítero que bate pode ser presbítero da casa do Senhor? De jeito nenhum. Então quer dizer, não pode ser violento, nem ávido por lucro desonesto, não pode ser ganancioso, preocupado com dinheiro, não. Não estou dizendo que você não possa ser rico, não. Estou dizendo que é aquela pessoa que vive só pelo dinheiro, ele é praticamente ávido pelo dinheiro. Que seja hospitaleiro. A palavra hospitaleiro é amigo do estrangeiro, que ele seja hospitaleiro, que ele seja amigo do bem, que ele seja sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, tem que ter domínio próprio, e apegue-se firmemente à mensagem fiel. O presbítero tem que se apegar firmemente à palavra do Senhor, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Aleluia! Você tem que ter o quê? A palavra de Deus na sua vida. Você tem que se apegar à sã doutrina. O ensino, a palavra sã doutrina significa higiene, a palavra pura, a palavra verdadeira, a palavra inerrante, a palavra inspirada de Deus. Aleluia! Então nós temos que estar apegado à palavra de Deus. Tem que estar apegado, tem que ler a palavra de Deus, tem que meditar na palavra de Deus. Tem que ser o teu alimento constante. Aleluia! E que você saiba, presta atenção aqui, saiba refutar os que se opõem a ela. Você tem que saber refutar. Você tem que saber defender a tua fé. Então, às vezes, tem gente que tem dificuldade de defender a sua fé, não tem? Mas ele está dizendo, você tem que refutar. Você tem que dizer em que você crê e por que você crê. Se as pessoas perguntarem, diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, a razão da esperança que é em vós, em que você crê, o que você defende, você tem que dizer, você tem que afirmar qual é a esperança que há no seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E como que eu vou refutar? Eu pergunto para os irmãos, como que eu vou refutar? Como que eu vou contradizer aqueles que não acreditam em mim? Como que eu vou contrapor? Fazendo o quê? Lendo a palavra do Senhor, estudando, ouvindo a palavra do Senhor, nos cultos de terça-feira, na escola bíblica dominical. E quanto mais você come, e quanto mais você alimenta, mais maturidade Deus vai lhe dando na palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?
Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho? Passar um tempo na presença do Senhor.